dia a todos. Na aula de hoje, então, nós vamos tratar do tema de taxonomia e classificação de solos. Fazendo um panorama do que a gente já viu na disciplina, então, nós tivemos uma primeira parte da disciplina, onde a gente tratou, principalmente, o foco maior nas questões da caracterização dos componentes do solo, as características físicas, químicas do solo. Então, a partir de hoje, então, a gente entra num segundo bloco de temas, segundo bloco de assuntos, que se refere, então, à parte da taxonomia e da classificação dos solos. Bem, então, nós vamos ter, provavelmente, 2 ou 3 aulas nesse tema, e depois, o último terço da disciplina, terceiro bloco, é um bloco onde a gente vai tratar mais da parte da conservação dos solos. Tá bem? Então, só para ter um panorama de onde que a gente está nesse momento. Tá bem? Muito bem. Então, esse tema de classificação dos solos é um tema que ele é relativamente complexo, tá? Porque ele envolve muitos detalhes de como que funciona o sistema de classificação de solos. O termo taxonomia, ele se refere, basicamente, a um sistema no qual nos permite classificar os solos. Então, vamos dizer assim, taxonomia, de forma bem simplificada, taxonomia é como se fossem as regras para você se classificar os solos. Bem? Então, quando a gente vai classificar o solo, a gente utiliza as regras da taxonomia para solos para chegar na classificação. Tá bem? Então, basicamente, é disso que nós vamos tratar hoje. Vocês vão ver que é bastante complexo, não é fácil, mas eu procuro facilitar ao máximo. Então, sobre esse tema de classificação de solos, eu gosto muito da publicação que chama Pedologia Fácil, e porque ele, de alguma maneira, ele facilita um pouco o entendimento, ele simplifica um pouco o entendimento. Tá? Nós aqui, como gestores ambientais, nós não temos a intenção, né, de oferecer nessa disciplina todos os conhecimentos necessários para a gente se tornar um pedólogo, ou alguém que vai fazer classificação do solo. O nosso foco principal é saber utilizar e interpretar os tipos de solos. Tá bem? Para a gente fazer, vou dar um exemplo aqui. Né? Se a gente fosse trabalhar com pedologia, com classificação de solos, isso requer muito mais horas de ensino. Bem? Então, para vocês terem uma ideia, né? Quando eu fiz a minha graduação de agronomia, só a disciplina de classificação de solos foram 6 horas, ou 6 créditos, vamos dizer assim, né? Sendo que 2 dos créditos puro campo. Né? E antes dessa disciplina, tinha 5 disciplinas pré-requisitos. Tá bom? Então, o tema é bastante complexo. É impossível, em 2 horas aqui, em 2 ou 3 aulas, a gente chegar nesse nível. Tá bem? Então, a ideia é que o que a gente vai tentar passar para vocês é o conhecimento necessário, o mínimo, né, para que vocês possam entender os termos, saber onde buscar mais detalhes. Tá bem? Bom, então é isso. Então vamos lá, né? Muito bem. Então o conteúdo que nós vamos tratar nesta aula é um pouco uma parte introdutória, e depois nós vamos ver a estrutura do sistema
Brasileira de Classificação de Solos. Dois outros temas que nós vamos ver que são importantes, que é a hierarquia da classificação de solos do Brasil, os níveis categóricos do sistema, e depois um pouco sobre horizontes diagnósticos. Beleza? Então, vamos lá, né? Então, o que significa classificar solos? A resposta para essa pergunta é distribuir os solos em classes ou em grupos segundo um sistema ou método de classificação. Esse sistema ou método de classificação que eu estou falando aqui é o que a gente chama, então, de taxonomia. Tá bem? Para solos, há basicamente dois tipos principais de sistemas de classificação, que são as classificações técnicas ou interpretativas, ou seja, onde eu interpreto alguma situação ou interpreto algum cenário, tá certo? E outros são as classificações naturais ou taxonômicas. Tá? Muito bem. Então, vamos detalhar um pouquinho, né, essas duas para que vocês possam ter uma noção melhor do que eu estou tentando explicar. Então, classificações técnicas ou interpretativas, elas estabelecem grupos de indivíduos para uma finalidade específica. Então, vou dar alguns exemplos. Além do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, existem outros sistemas que são técnicos e interpretativos, que são os seguintes. Por exemplo, o Sistema Brasileiro de Capacidade de Uso do Solo. É um sistema técnico que interpreta essa capacidade de uso dos solos, por exemplo. Existe outro sistema que chama-se Sistema de Avaliação da Aptidão Agrícola das Terras. O que significa isso? É um sistema onde vai nos mostrar as condições de uma determinada área agrícola e qual que é a vocação daquele solo, qual que é a capacidade daquele solo de ser utilizado para atividades agrícolas, florestais, enfim, da área da ciência agrária, vamos dizer. Tá? Esses dois primeiros sistemas aqui são extremamente importantes do ponto de vista ambiental. Todos são, né? Mas esses dois aqui, também o sistema de avaliação da suscetibilidade à erosão das terras, são três sistemas bastante importantes para nós na parte de gestão ambiental. Por quê? Porque eles vão nos ajudar a conhecer essas características de capacidade de uso, da aptidão das terras e a suscetibilidade à erosão, que são todas questões extremamente importantes do ponto de vista do bom uso de técnicas, do bom uso dos recursos naturais, como no caso os solos, né? Com foco na conservação, no uso do solo, mas com foco na conservação do solo, visando um uso sustentável desses recursos. Então, esses sistemas, eles já são bastante antigos. Eles já vêm de bastante tempo, né, que vêm sendo desenvolvidos. Eu, quando falo bastante antigo, eu estou falando aí de 30, 40 anos, 50 anos, tá bom? Não é tão antigo assim também. Né? Tá. Mas sempre houve preocupação por parte da ciência de buscar otimizar o uso dos recursos. Tá bem? O outro sistema que tem aqui é o Sistema Brasileiro de Classificação de Terras para Irrigação. É muito específico, né? Mas não deixa de ser importante para nós também. É que esses outros três aqui são muito mais ligados ao que a gente se propõe a fazer. Bem? Muito bem. Então, vou dando uns exemplos aqui, olha. Um exemplo de sistema de capacidade de uso de solos. Tá? Esse sistema ele começou sendo desenvolvido de forma manual, onde
pela análise da paisagem, então, se faz uma subdivisão das terras em classes. E aí levam em conta, que já levavam em conta várias características, como a topografia do terreno, a suscetibilidade à erosão, o tipo de uso, o tipo de cobertura vegetal, o tipo do solo que tem ali. Então, com base nessas características, então, se subdivide o terreno em várias classes, que vão de 1 a 8, por exemplo. Mais recentemente, isso começou a ser mais informatizado. Aliás, esse foi tema da minha tese de doutorado, inclusive, né, onde eu dei uma contribuição no sentido de informatizar esse sistema de análise. Tá bem? Então, hoje a gente pode trabalhar de forma digital, com ferramentas de informática, no caso, né, os sistemas de geoprocessamento, os sistemas de informações geográficas, onde eu tenho vários planos de informação, né, o plano de informação de solo, de topografia, de erosão, do uso atual, capacidade de uso e várias outras coisas. E esse conjunto de informações a partir do qual a gente parte para chegar num mapa de planejamento de uso conservacionista, por exemplo, é, é, é baseado em alguns modelos já desenvolvidos, mas é onde também a gente pode contribuir gerando novos modelos com planos de informação que são importantes. Tá bem? Tudo bem. Então, só para dar um exemplo bem de como que funciona, né? Tá? Então, esse sistema de capacidade de uso do solo, por exemplo, ele vai nos dar uma tabela como essa, né? Que é algo que a gente vai retornar lá no final do curso. Né? Eu só estou aqui dando um gostinho para vocês, né? Dando um spoiler, como se fala hoje, né? Sobre esse sistema de capacidade de uso. Então, vê que ele vai da classe 1 até a classe 8, onde cada uma das classes está relacionada com o tipo da atividade que se realiza, tá? o tipo de cobertura do terreno que você tem para aqueles locais, num grau de aumento da intensidade de uso. Tá bem? Então, dessa forma, a gente consegue classificar. Então, por exemplo, solos de classe 1, praticamente eu posso fazer qualquer tipo de atividade, desde aquelas que são maior de preservação total, né, onde eu tenho que não posso fazer nada com ele, tenho que deixar lá preservado, até uma atividade muito intensiva. Por quê? Porque um solo classe 1, ele tem uma característica muito favorável e ele suporta, né, essa intensidade muito alta. Beleza? Então, dessa forma, a gente tem aqui 8 classes, né, cada uma das quais tem algumas restrições, até, vamos dizer assim, até a classe 8 aqui, né, que é a mais restritiva, que basicamente, no solo classe 8, ele tem que ficar restrito a atividades de ecoturismo ou de preservação da vida silvestre, etc. E tal, então, praticamente, eu não posso fazer nenhum tipo de atividade. Muito bem. O grande lance desse sistema é o seguinte: eu posso realizar, sempre que eu estou fazendo uma atividade que está dentro dessas partes aqui estabelecidas, dessas cores, vamos dizer assim, eu estou trabalhando de forma sustentável, do ponto de vista da conservação do solo. Então, vou dar um exemplo aqui. Para um tipo de cultivo intenso, uma agricultura intensiva, eu praticamente só tenho essas duas classes de solo possíveis, tá bem? Mas assim, professor, mas e se eu for fazer esse tipo de atividade num solo do tipo 4, por exemplo, seria esse ponto aqui. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que
quando você faz um tipo de cultivo agrícola muito intenso num solo de classe 4, significa que eu estou sobreutilizando o solo, ou seja, eu estou fazendo uma atividade que o solo não suporta do ponto de vista da sua característica, tá bem? Então, toda vez que eu coincidir o tipo de atividade com a classe e que esteja fora dessa faixa colorida, ou seja, todo esse lado aqui, significa que eu estou sobreutilizando o solo, ou seja, eu estou desgastando mais do que o solo suporta. Muito bem. E quando eu estou trabalhando dentro dessas faixas aqui, eu tenho maior segurança em estar fazendo uma atividade que o solo suporta. Tá bem? É claro que nós vamos ver aqui que em várias circunstâncias eu preciso ter alguns tipos de técnicas de conservação do solo. Às vezes aquela atividade ela é possível fazer, mas é preciso adotar algumas técnicas de aqui no item 2, por exemplo, olha, ele diz assim, apto para todos os usos, mas práticas de conservação de solo simples são necessárias se cultivado. Então, é um sistema que nos ajuda a verificar se aquela atividade que a gente estava dizendo, que está, a atividade que está sendo realizada, se ela está sobreutilizando o solo ou subutilizando o solo. Tá bem? Subutilizar, em princípio, não há nenhum problema, porque você está com uma atividade que é menor, tem menor impacto do que aquele solo suporta. Beleza, não? Então, esse é um tema bem interessante, pelo menos do meu ponto de vista, né? E a gente vai retornar a ele mais no final do curso. Bem, foi só para mostrar um pouquinho. E, claro, para a gente poder chegar num quadro como esse, evidentemente, né, como a gente viu aqui no item anterior, né, eu preciso saber qual é o tipo de solo, né, qual é que é a característica do solo. Então, eu gosto de mostrar esse exemplo, que não é do tema dessa aula especificamente, que é algo lá na frente, mas que ele é extremamente atrativo do ponto de vista de nos estimular a conhecer, então, as características dos tipos de solo. Nos faz gostar um pouco mais, né, de entender o sistema de classificação de solos, que não é simples. Tá bem? Muito bom. Então, quando a gente fala, então, de classificações naturais ou taxonômicas, né, então, ele tem o objetivo, então, de organizar o conhecimento que se encontra sem referências para um objeto específico. Então, vamos ver o seguinte, então, tem lá uma determinada região, onde a classificação dos solos ainda não foi feita, ou foi feita num nível muito simples, né? Então, existem vários sistemas de classificação de solos. Temos o sistema brasileiro de classificação de solos, temos o sistema americano, temos o sistema da FAO, existem vários outros. Esses três são os três principais. Né? Oxalá nós tivéssemos possibilidade de estudar, né, todos os três sistemas. Né? Mas eu vou recomendar para vocês, para entender o sistema americano, o sistema da FAO e a relação que eles têm com o sistema brasileiro. O sistema brasileiro, de alguma maneira, ele é inspirado, vamos dizer assim, né, no sistema americano. Esses dois sistemas são muito parecidos, o nosso é uma variação desse outro aqui, mas tem várias peculiaridades. Né? Então, vou recomendar que vocês façam a leitura desse capítulo no livro do Lepsch, que ele faz uma boa relação entre esses sistemas aqui. Beleza? Muito bem. Então, mas a pergunta é, né, por que eu vou classificar o solo? Então, de alguma maneira, a gente já viu um pouco, né, eu tentei estimular vocês aí
mostrando lá o sistema de capacidade de uso dos solos, né? Mas, para que a gente faz a classificação? Um sistema de classificação, ele é mais que tudo um sistema de comunicação, para comunicar como que é, ou quais são as características de um determinado solo, que está numa determinada região. Então, o intuito é facilitar a troca de informações. Quando eu digo que é um solo, que aquele é um solo e falo o nome dele, né? Então, para quem está se expressando, consegue, então, expressar corretamente, com regras claras, e o que significa aquilo, e para quem lê, para quem recebe a informação, também, ao receber aquela informação, fica fácil dele interpretar e saber o que significa, né? Qual é que é a característica daquele solo. Bem, também nos ajuda a facilitar a lembrança dos atributos, ou seja, das características mais essenciais de um determinado solo, certo? Também nos facilita fazer inferências sobre a gênese e manejo do solo, ou seja, né, me permite fazer conclusões, né, sobre a origem, né, e o manejo de um determinado tipo de solo. Também a gente faz classificação para realçar e entender as relações entre os indivíduos da paisagem. Quem são os indivíduos da paisagem? Né? A parte da biosfera, né? a parte a parte dos solos, do relevo, etc. Então, são todos componentes aí da paisagem. Beleza, não? Muito bem. Então, quando a gente fala, então, em realçar e entender entender a relação entre os diferentes indivíduos, essa figurinha aqui ela é bem interessante, né? Que nos mostra uma paisagem onde a gente tem características diferentes de rochas-mãe, de rocha-mãe. Então, aqui provavelmente você tem, né, um tipo de rocha-mãe, aqui tem outro tipo de rocha-mãe. Isso vai gerar tipos de solos diferentes. E também, na natureza, apesar de quando a gente faz um mapa, a gente coloca uma linha para dividir um tipo de solo do outro, mas na verdade ela não ocorre, na grande maioria das vezes ela não ocorre com essa rigidez. Então, sempre há uma fase de transição, tá bem? Então, à medida que as características do material de origem vai mudando, à medida que o tipo de solo vai mudando, né, a vegetação que está sobre ela, então, também vai se alterando, tá bem? E, muitas vezes, em vários casos, nós temos tipos de vegetação que refletem, que nos ajuda a interpretar um pouco qual que é a característica daquele tipo de solo, tá bem? Então, note que é bastante complexo todo esse conjunto de coisas, né? Tá? E requer bastante estudo para dominar bem essa parte, tá bom? Muito bem. Então, vamos falar um pouco aí sobre, né, sobre a estrutura do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. Bom, então, como que ele é estruturado? Né? Primeiro, ele é multicategórico, ou seja, ele tem várias categorias. Bem? Ele é hierárquico, porque ele parte, né, de um ponto e vai se subdividindo, né? E também ele é aberto. Esse significado de aberto é que o sistema ele permite novas agregações de critérios, ele permite alguns tipos, tem alguma flexibilidade do ponto de vista de se incorporar novos fatores. Bem? Então, esses níveis categóricos que eu estou falando, basicamente são 6 níveis categóricos. Então, o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, ele é baseado nesses 6 níveis aqui. O primeiro são as ordens, depois as subordens,
depois grandes grupos, subgrupos, famílias e séries. Bem? Até o quarto nível já está bem estabelecido. Recentemente, os cientistas brasileiros estão fechando, né, famílias. Né? E o sexto nível categórico, que são as séries, eles ainda é um item que ainda está em discussão. Bem? Então, eles ainda estão desenvolvendo, né, os critérios de séries. Tá? Nós já vamos entender já para que serve cada uma dessas coisas aqui. Muito bem. Só para fazer uma comparação, quando a gente fala de taxonomia, eu peguei esse slide aqui lá do livro do Lepsch, que nos mostra, por exemplo, a taxonomia vegetal, que é algo que está bem estabelecido já de muito tempo. É um tipo de taxonomia que já é um padrão internacional. Então, o mundo todo que trabalha com classificação ou com sistemas de taxonomia de plantas utiliza esses níveis de categoria, esses níveis categóricos. Bem? Então, para o caso de um pé de café, ou de um cafeeiro, então, os níveis categóricos são esses, que provavelmente vocês têm bastante familiaridade, porque já devem ter visto isso, né, em outros momentos no curso de gestão ambiental, ou antes mesmo de entrar na faculdade. Né? Que seria, então, reino, classe, ordem, família, gênero e espécie. Para o caso do cafeeiro, então, o reino é o reino vegetal, a classe é o da Dicotiledônia, a ordem Rubiales, a família das rubiáceas, e aí tem o gênero, que é o Coffea, e a espécie, que é o arábica, no caso, mas aí espécie Coffea arábica. Então, gênero e espécie sempre, e gênero e espécie, ele sempre acaba repetindo. Bem? Então, algo similar a isso, aplicado a solos, é o que nós temos aqui. Ó. Então, veja, nós temos aqui então, ordem, subordem, grande grupo, subgrupo, família e série. Tá bem? São os níveis categóricos para se classificar solos. Tá bem? A diferença é que na taxonomia vegetal, a comunidade internacional toda, praticamente, segue essa taxonomia, essa forma de organizar a informação. No caso de solos, isso muda um pouco. Tá? Eu não sei dizer se foi bom ou se foi ruim, mas o Brasil optou por ter o seu próprio sistema de classificação dos solos. Tá bem? Então, em algum momento, o Brasil poderia ter adotado, seguir junto com os critérios de taxonomia internacionais, mas não o fez, preferiu criar o nosso próprio sistema. E hoje o que a gente faz é relacionar os nossos tipos de solos com os tipos de solos da classificação americana e da classificação da FAO. Tá bem? Muito bom. Então, no livro do Lepsch, ele dá uma boa explicação sobre a relação que tem entre esses tipos de solos. Tá bem? Eu também tive oportunidade, quando fiz o meu mestrado, junto com outros colegas, a gente publicou um trabalho que relacionava os tipos de solos brasileiros da época, né, com o sistema de classificação de solos da Malásia, porque a gente tinha um tema importante naquela época, a Malásia, que era um grande produtor, né, de borracha. Então, tinham muitos nomes do sistema de classificação malaio
e quando a gente via os trabalhos era muito difícil da gente entender, né, de que solo que estava falando. Então, às vezes lá um experimento que tinha sobre a produção de borracha, etc. e tal, e eles diziam que tipo de solo estava. Mas não tinha nós não tínhamos com facilidade, né, uma, uma relação entre o tipo de solo brasileiro e o tipo de solo malaio. Também que também tinha, na época, um sistema próprio de classificação. Então, nós fizemos uma sistematização, né, para entender isso. Legal? Muito bem. Então, de forma bem, de uma forma mais clara um pouco, né? Então, aqui nós temos os níveis categóricos. Tá? Hoje nós temos, então, 13 ordens, tá? E aí, esses outros níveis, né? Aqui é um nível mais geral, tá? E vai para o mais específico. Então, nós temos aqui esses números aqui é melhor não levar em conta, porque eles são de 2013, né? O número de diferentes subgrupos, porque é muito dinâmico isso, né? Inclusive, aqui nas ordens, recentemente, quando eu falo recentemente, vamos dizer assim, em menos de 10 anos, né, a, nós falamos em 14 ordens, né? Hoje a gente fala de 13 ordens. Tá bem? Então, esses números aqui é só para ter uma ideia da ordem de grandeza. Tá? Então, nós temos aqui ordens, subordens, grandes grupos, subgrupos. Até quando isso aqui foi publicado, famílias estava como provisório, né? Mas hoje a gente já tem esses critérios de famílias que estão já mais estabelecidos, né? E o nível de série ainda está sendo desenvolvido. Bem? Então, desses 6 níveis, de pouco em pouco isso vai avançando. Bem? Para vocês terem uma ideia, mais ou menos, né? Desde a década de 80, final da década de 70, começo da década de 80, é que o sistema brasileiro de classificação de solos vem se desenvolvendo. Então, ele começou com o que nós chamamos de aproximações. Então, primeira aproximação, segunda, terceira, eu acredito que foi até a terceira aproximação, terceira, três ou quatro aproximações. O que é essa aproximação? Aproximações do que será o sistema brasileiro de classificação de solos, né? E o sistema propriamente dito, então, ele foi lançado, se eu não estou enganado, pode olhar a data correta, né? Aí pelo ano 2000, mais ou menos, tá? Com alguma margem de erro. Bem, vamos de lá para cá, vamos dizer assim, né? A cada 5, 6, 7 anos ele vem sendo lançado novas versões do sistema com aprimoramento. Os critérios ainda não estão finalizados. Bem? Porque famílias bem recentemente que já têm os critérios, mas séries ainda está em discussão. Bem? Por que está em discussão? Porque quem estabelece isso é um conjunto de instituições. Tá? Então, basicamente, o IBGE e a Embrapa lideram esse processo. Mais que tudo, acho que a Embrapa tem um papel mais forte nesse sistema, mas o IBGE também tem um papel muito importante, né? E, além dessas instituições, muitas outras instituições de pesquisa e universidades contribuem muito para o sistema brasileiro de classificação de solos. A USP mesmo contribui bastante, seja através da Exalc, que tem um grupo de professores especializados, né, em termos de pedologia, e certamente de outras unidades, outras faculdades da USP, provavelmente da Geografia, provavelmente de Pirassununga. Então, eu não vou citar, porque eu não sei exatamente quem participa de tudo aí. A Exalc eu tenho certeza, porque conheço, né? Mas é provável que
muitos outros participam. E outras universidades federais também, né? Universidade Federal do Paraná, do Rio de Janeiro, enfim, né? Do Nordeste, do Brasil todo, sempre tem muitos pesquisadores envolvidos em estabelecer e prospectar esse sistema. Tá bem? Muito bom. Então vamos lá. Olha, vamos falar um pouco então sobre essa hierarquia da classificação dos solos. E aí que eu falo que eu gosto muito dessa figurinha aqui, que é a metodologia fácil, e ela, de alguma maneira, facilita o entendimento desses níveis categóricos. Tá bem? Então, quando a gente fala aqui de ordem, nós temos, né, essas 13 classes, tá? Que são as classes mais genéricas. Então, quando eu digo, é um latossolo, bom, eu estou generalizando tudo que vem embaixo dele. Se eu falar só latossolo, eu estou generalizando tudo que vem abaixo dele. Tá bem? Tá? Então, nós temos aqui várias ordens diferentes. Então, temos aqui, olha, o latossolo, o argissolo, o organossolo, o neossolo, o vertissolo, espodossolo, planossolo, gleissolo, nitossolo, chernossolo, cambissolo, lintossolo e lubissolo. Tá? Então, os solos, eles vão se encaixar numa dessas ordens aqui. Tá bom? Beleza? Então, qualquer solo no sistema brasileiro de classificação de solos, ele vai ter que se encaixar aqui. Então, aqui vai do nível mais geral para o mais específico. E comparando, né, com o que nós vimos aqui, ó, do nível mais geral está aqui, ó, ordens. Temos 13 ordens. Bom? Beleza? Então, aqui, de alguma maneira, tem, para cada um desses níveis categóricos, a gente tem um pouco o que é que eles representam. Tá? Então, aqui, e é interessante que a forma de expressar essas características, elas mudam um pouco de autor para autor. Né? Mas, na essência, é a mesma coisa, mas no uso das palavras, às vezes, muda um pouquinho. Tá? Então, aqui, quer dizer que são as ordens, são o que determina, são sinais dos processos dominantes naquela ordem. Subordens são processos secundários, então tem vários processos secundários ligados àquela ordem, né? E assim por diante. Né? Eu gosto muito, né, dessa figurinha, né, porque ela nos faz entender melhor um pouco. Tá? Quando a gente fala aqui de ordem, então nós estamos falando de todas essas ordens aqui. Quando a gente fala de subordem, nós estamos falando basicamente de algumas características. A principal característica que é destacada na subordem, né, são as características de coloração. Bem? Depois, em grande grupo, são características que estão mais associadas com questões químicas. Tá? Então, olha, por exemplo, vamos dizer que ele é eutrófico ou que ele é distrófico, por exemplo. Então, esses dois, é muito comum na denominação do tipo de solo aparecer alguns, assim, apesar de a gente ter uma grande quantidade, de itens, né, dentro de grandes grupos, mas aqui tem, vamos dizer assim, quais são, né, os itens, né, que são, vou dizer, mais importantes, mas talvez mais frequentes, não sei, né? Mas o que caracteriza? Então, na subordem, vai caracterizar basicamente a coloração do solo. Tá? Então, se ele é um solo vermelho, se ele é vermelho amarelo, se ele é amarelo, e tem algumas outras características que nós já vamos ver já, né? E a lista é bem grande, tá? Mas ele tem essa característica. No grande grupo, tem mais relações com questão do qual é o nível de fertilidade. Então, por exemplo, ó, o termo
eutrófico e distrófico está associado com a presença de alguns elementos químicos, tá certo? Então, por exemplo, quando eu quero dizer, né, que o solo, quando um solo ele apresenta características químicas boas, de fertilidade, então é um solo eutrófico, tá bem? Se ele tem características químicas mais pobres, eu vou dizer que ele é distrófico. Então, o eutrófico e distrófico estão relacionados com essa questão da fertilidade do solo, tá? Que é baseado em análises químicas que se faz, né? E tem outras características. Alumínico, por exemplo, ele tem, né, muito alumínio, ou tem alumínio em níveis tóxicos. O subgrupo, ele tem como dois principais itens, se aquele solo que nós estamos classificando, se ele é bem típico, se é algo bem tradicional, ou se ele está, por exemplo, numa zona intermediária. Por isso que eu mostrei aquela figurinha para vocês no início, que mostra que, né, o solo ele não tem assim apesar de no mapa a gente traçar lá uma linha, daqui até aqui um tipo de solo, aqui para cá é outro, mas essa linha ela não é rígida. Então, ocorre uma transição. Então, às vezes, no momento que você está fazendo aquele local que você está fazendo a classificação, ele está numa zona intermediária, passando de um tipo de solo para outro tipo de solo. Beleza? Muito bem. Então, o que vai caracterizar subgrupo é se ele é típico, se ele é intermediário e outros fatores mais. Então, é uma lista de todos esses itens, aqui tem uma lista enorme, tá bom? Então, nós já vamos ver as elas. E depois, então, família já dá mais características sobre algum tipo de horizonte que tem lá, como é que é o horizonte A, questões de textura, etc. e tal. Tá? E, por último, série, ele vai nos indicar qual que é o sistema de manejo indicado para aquele solo. E esse nível de série aqui é que a gente ainda não terminou de fazer ainda. Beleza, não? Então, eu gosto dessa figurinha aqui, que é do Hélio do Prado, né? Não sei se foi ele que bolou, mas tem no site dele, esse link aqui. Né? O Hélio do Prado é um pedólogo, né? Bastante conhecido, bastante famoso, né? Então, que criou essa questão de facilitar o entendimento da pedologia. Então, você bem de bom entendimento a forma como ele organiza as informações. Tá? Nós temos muito bons pedólogos no Brasil. Tá? A Exalc tem um conjunto muito bom de pedólogos. Né? O Instituto Agronômico de Campinas também tem muitos pedólogos muito bons. E todas as instituições que participam, né, tem pedólogos excelentes aí, né? Que estão dando suas contribuições. Muito bem. Então vamos lá. Vamos tentar explicar um pouquinho, né, o que significa cada nível categórico deles. Bem? Eu estou tentando aqui, assim, da forma mais didática possível, né, esclarecer esses detalhes, tá? Mas não é tão simples assim. Bem? Então, vamos primeiro ver uma definição do que é um nível categórico. Tá? Isso está lá em Grapa 2006. Né? E diz o seguinte, ó, nível categórico de um sistema de classificação de solos é um conjunto de classes definidas segundo atributos diagnósticos. Vamos dar uma paradinha aqui, ó. Certo, não? Então, o que é um atributo diagnóstico? Bem, esse é um conceito que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Mas atributo, resumindo, né? Atributo é uma característica, bem? Diagnóstico é que nos permite identificar. Então, vamos lá. Quando a gente fala de atributos, nós estamos falando de características. Então, ó, as pessoas têm alguns atributos. Atributos de pessoa, por exemplo. Tá? Altura, peso, são atributos de uma pessoa. Então, os solos também têm os seus atributos. Né?
E diagnóstico? Quando você vai no médico, né? Então, você está lá com alguma coisa, o médico vai tentar fazer um diagnóstico do que você tem. Ele vai pegar a série de informações e falar, você tem tal problema. Ou você não tem nenhum problema. É melhor, né? Tá? Então, o nível categórico do sistema de transtensores, ele é um conjunto de classes, que são aquelas 13 classes que a gente falou, né? Que elas são definidas segundo esses atributos diagnósticos. Ou seja, tem algumas características que nos fazem colocar o solo naquela ordem. Tá bem? Então, o latossolo tem lá alguns atributos diagnósticos e falar, bom, como tem essas características aqui, então isso aqui é um latossolo. Como tem essas características, essas outras características aqui, então esse outro solo é um argissolo. E assim por diante. Tá bem? Então, isso que é o nível categórico. Tá bom? Então, é um conjunto de classes definidas segundo atributos diagnósticos em um mesmo nível de generalização ou de abstração. Né? E incluindo todos os solos que satisfazem essa definição. Então, todos aqueles solos que têm determinados atributos diagnósticos, né, eu vou colocar dentro lá da mesma classe. Por exemplo, eu tenho lá uns tantos solos que têm várias características, esses daqui são os latossolos, esses daqui são os argissolos. Bem? Muito bom. Espero que você tenha compreendido aí. Vamos ver um pouco sobre os atributos diagnósticos. O que a gente está querendo dizer com atributo diagnóstico? Então, por exemplo, olha, vamos ver aqui. Saturação por bases é um tipo de atributo, ou seja, é uma característica, né, que tem qual o significado de saturação por bases? Tá? São solos ricos, eutróficos ou solos pobres, distróficos. Então, a saturação por base, lembra que a gente falou, né, na nossa última aula, né, sobre a questão dos elementos minerais, né, elementos químicos que ficam lá aderidos às argilas, etc. e tal, né? Então, está relacionado com isso, tá bem? E a quantidade, né, ou a saturação por base. Tá? A outra característica, outro atributo, o caráter alumínico ou caráter alítico. Tá? É a mesma coisa. Tá? Caráter alumínico ou caráter alítico. Tá bem? Então, está relacionado com a toxicidade de alumínio. Tá bem? Quando eu tenho grande quantidade de alumínio no solo, essa quantidade de alumínio ela altera a disponibilidade de nutrientes. Tá bem? Isso é importante, né? Então eu tenho vários tipos, não vamos detalhar todos aqui, até porque esse aqui é só uma amostra, né? Existe uma lista bem grande, né? Mas, e o importante para nós que a gente entenda um pouco esses termos, e é muito difícil de a gente que não usa isso no dia a dia, né? Tem que guardar todos esses termos, então o importante é saber buscar, né? Onde que eu vou encontrar essas características. Tá? E um dos melhores lugares para encontrar todas as informações que nós estamos falando sobre aqui, basicamente, né, é o livro da Embrapa, que trata do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, e também o Manual de Pedologia do IBGE. São duas publicações muito clássicas e nas quais vocês vão encontrar, né, a maioria das informações aí necessárias. Bem? Muito bom. Então, continuando um pouco mais sobre os níveis categóricos, nós podemos dizer o seguinte, que as características ou propriedades dos solos consideradas para definir um nível categórico, elas necessitam ser identificadas no campo. Ou seja, como a gente já comentou numa das nossas aulas, né, a classificação de solos ela começa no campo. Não vou dizer que ela começa no campo, mas vamos dizer assim, por quê? Porque existe todo um planejamento que se faz, né, de escolher os pontos onde você vai realmente fazer a amostragem de solo, e isso você faz muitas vezes já no escritório, antes de ir para o campo, olhando
imagens de satélite, olhando fotografias aéreas, que vão nos mostrar o relevo e as características da paisagem, né? E aí, também as formas de eu acessar os locais que eu quero mostrar, tentando fazer, né, um planejamento de onde vão ser os pontos que o pedólogo vai fazer a prospecção do tipo de solo, tá? Porque ele vai tentar pegar áreas similares, homogêneas, para fazer a classificação. Ele não vai ficar provocando por todo canto, fazendo trincheiras enormes por todo lado. Né? Então é importante fazer esse planejamento. Esse planejamento, então, na verdade, a classificação começa antes de ir para o campo. Mas, depois que já se estabeleceu onde vai ser o perfil que eu vou, o que a pessoa vai fazer a classificação, então aí a primeira coisa que ela vai fazer é olhar as características do perfil do solo. Tá? Vai lá dividir lá em horizontes, onde começa um horizonte, onde começa outro. Tá? Vai fazer uma série de avaliações táteis para ver a textura, para ver vários tipos de características, medir, né, o tamanho de cada horizonte, etc. E tal, que vai coletar amostras desses horizontes, como a gente viu, né, dos diversos horizontes, amostras essas que vão ser enviadas para o laboratório para fazer um conjunto de análises químicas, análises físicas, para poder fazer uma análise mais detalhada do perfil do solo. Bem? Com base no conjunto dessas coisas, mais a paisagem no qual está inserido aquele solo, e também, faltou dizer, leva em conta também a geologia local, porque a geologia ela é extremamente importante, porque é a partir das rochas que vão surgir os tipos de solos. Então, a geologia local ela é extremamente importante, porque ela também vai nos indicar possíveis tipos de solos que nós vamos ter numa determinada região. Né? Então, as características ou propriedades dos solos, consideradas para definir o nível categórico, necessitam, então, ser identificadas no campo primeiro, visualmente, nesse esquema todo que eu expliquei para vocês aí agora. Bem? Então, as características que diferem, então, os níveis categóricos mais elevados, né, no caso lá, ordem e subordem, né, da classificação dos solos, devem ser propriedades dos solos que resultam de processos de gênese do solo, né, e que afetam a gênese do solo. Então, a gênese é a formação do solo. Quando a gente fala de gênese, né, estou falando de formação. Né? Eu estou estudando a origem, qual o material que deu origem, né, a esse solo. Beleza? Muito bem. Se tiver alguma dúvida, pode interromper e fazer a pergunta. Bem? Mas vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho sobre esses níveis categóricos. Tá? Então, o primeiro nível categórico que nós temos são as ordens. Bem? Então, a separação de classes se dá pela presença ou ausência de determinados atributos, que são aqueles atributos diagnósticos que a gente falou recentemente. Bem? Também pelos horizontes diagnósticos. Porque, veja, olha, nós temos características, né, que são atributos que nos permitem, né, diagnosticar qual o nível categórico que vai, mas também temos vários horizontes que também colocam o solo, né, numa determinada ordem. Tá? E, ou outras propriedades dos solos também. Tá? Então, são as coisas que são levadas em conta para se olhar para a característica daquele solo e em que ordem que eu vou encaixar, né, aquele tipo de solo. Tá? E a separação das classes ela tem como base os sinais deixados no solo pela atuação de um conjunto de processos que foram considerados dominantes no desenvolvimento do solo. Tá? Então, para separar se ele é argissolo, se ele é latossolo, etc. e tal, né, o que vai ser levado em conta são esses processos que ocorreram, né,
o que dominaram, né, o desenvolvimento do solo, ou seja, o processo de temperismo, né, o material de origem, etc. Então, a nomenclatura adotada para esse nível empregou prefixos e termos que são consagrados em taxonomia de solos, né, e aí e que são conjugados com a terminação solo. Por isso que todas as ordens, elas vão todas terminar com solo, dessa forma. Então, latosolo, argisolo, neosolo, tá bem? Então, primeiro termo, né, da nomenclatura de um solo, ele vai ser sempre a ordem, tá? Que vai nos dizer se é um latossolo, um argissolo ou um solo. Quando eu digo é um latossolo, aí já, de alguma maneira, né, vem na cabeça da gente características mais comuns dos latossolos. Quando fala de argissolos, vem então na cabeça, né, aquelas informações mais características de um argissolo. Essa é a flexibilidade que, de alguma maneira, né, eu espero que vocês consigam ter, né, ao final do curso. Eu sei que não é fácil, mas a ideia é que a gente tenha isso, né, dessa forma, tá bem? Tá? Muito bem. Então, aqui, olha, com base aqui na publicação do IBGE, do Manual da Metodologia do IBGE, que eu recomendo fortemente que vocês leiam o capítulo, né, que trata desse tema, lá o material do IBGE, ele detalha, né, bastante bem, né, é uma fonte de informação muito boa, é uma publicação que está muito bem feita, e ela é pública, né, ela é aberta, qualquer pessoa pode utilizar, né, acho que aí o IBGE está sendo um grande exemplo, né, de como popularizar a informação, como distribuir a informação. Tá? Então, aqui nós temos, então, as 13 ordens, né, que nós temos. Então, estão todas aqui detalhadas, né? Está aqui, nos casos que está em ordem alfabética, né, com a etimologia da palavra. Por que chama argissolo? Né? Vem do latim, argila. Né? E aí ele dá aqui por que o argissolo tem esse nome. Né? Então, argila, conotando solos com um processo de acumulação de argila. Bem? Então, argissolo tem acumulação de argila. Qual é que é a característica associada? Veja, é o fato de ter um horizonte B textural. Tá bem? Então, olha, aqui já começa, né, a gente ter qual é a característica mais importante que vai colocar aquele perfil que o Pedro está analisando, de que ele vai ser chamado de argissolo. Por quê? Porque ele vai ter um horizonte B textural. Eu já vou explicar já o que é esse horizonte B textural. E isso aqui ele é extremamente importante do ponto de vista do sistema de classificação. Bem? Vamos pular para um outro aqui. Vamos para o latossolo. Bem? Ó, o que é o latossolo? Vem do latim late, material altamente alterado, tá? Conotativo de elevado conteúdo de sesquiócidos. Tudo bem. O mais importante aqui assim, é que ele é altamente alterado, ou seja, ele é altamente intemperizado. Bem? Então, qual que é a característica associada? É um horizonte B latossólico. Bem? Que tem uma característica bastante homogênea. Então, aqui, olha, eu quero dar um destaque para o argissolo e para o latossolo. Tá bem? E por que eu estou privilegiando o argissolo e o latossolo? Né? Porque na próxima aula nós vamos tratar dos principais solos do Brasil. Bem? E nós vamos verificar o seguinte, que a grande maioria dos solos brasileiros está enquadrado em argissolos e latossolos. Então, esses dois são extremamente importantes. Por quê? Olha, vou até fazer uma brincadeira aqui. Tá? Se estiver numa festa, né, ou numa reunião, né, e alguém pergunta, nossa, tal lugar, que tipo de solo tem lá?
se você disser, né, que deve ser um argissolo ou um latossolo, a chance de você acertar é muito alta. Por quê? Porque existe uma grande porcentagem desses solos, né, no Brasil. Tá bem? Então, por isso que eles são muito importantes. Tá bem? E aí, o que caracteriza a diferença entre o argissolo e o latossolo? Exatamente o tipo de horizonte B que a gente tem. No argissolo nós temos um horizonte B textural, no latossolo nós temos um horizonte B latossólico. Muito bem. Eu vou dar um spoiler aqui, né, do que é esse horizonte B latossólico e o que é esse horizonte B textural. É muito simples. O horizonte B latossólico significa o seguinte, que a quantidade de argila é homogênea ao longo do perfil. Então, a quantidade, à medida que você vai olhando o horizonte A, horizonte E, horizonte, você vai olhando os níveis de quantidade de argila que tem ao longo do perfil, nós vamos verificar que o horizonte B ele é homogêneo, ou seja, não varia muito a quantidade, não varia quase nada a quantidade de argila que a gente tem no horizonte. Diferente do horizonte B textural, ele tem o que nós chamamos de gradiente textural. O que é gradiente? Gradiente é algo que vai aumentando, certo? Então, o horizonte B, ele tem um gradiente textural. Ou seja, a quantidade de argila vai aumentando, tá certo? E se acumula num determinado local. Mas, veja, não podemos misturar se a quantidade de argila é baixa ou se é alta. Não é isso, não é disso que nós estamos falando. Né? Nós estamos falando de um gradiente, ou seja, a quantidade de argila vai aumentando até se concentrar num determinado ponto. Então, quando eu falo que o horizonte B ele tem um gradiente textural, que é um horizonte B textural, é essa característica da quantidade de argila ir aumentando até determinado ponto, certo? E no horizonte B latossólico, tá? Essa quantidade de argila é homogênea. Pode ser que essa quantidade de argila seja mais baixa, pode ser que a quantidade de argila seja mais alta. Não é a quantidade de argila que determina, ou pelo menos, né, que é mais, vamos dizer assim, determinante. Bom, se o horizonte B ele é homogêneo da quantidade de argila, dependente, não vou dizer independente, mas assim, tem pouca influência se é uma quantidade mais baixa ou mais alta de argila, né? E o horizonte B textural é que tem esse acúmulo. Vale lembrar também o seguinte, que um horizonte latossólico, como ele é bastante lavado, né? Então, ele tem algumas características importantes do ponto de vista aí da quantidade de argila. Tá bem? Tá. Então, esses dois são os dois tipos principais. Tá? Então, sendo bem franco com vocês, são dois tipos, são duas ordens de solos que vocês precisam conhecer mais detalhadamente. Tá? Se não souber diferenciar esses dois tipos de solos, vai ficar difícil de entender, né, os solos brasileiros. Bem? Então, eu recomendo fortemente que vocês se concentrem. Tá? Nesses dois, depois nós vamos ver que tem alguns mais, né, alguns solos mais, né, mas em princípio, né, na próxima aula a gente vai falar mais sobre isso. Mas, em princípio, nós vamos. Quero que você se concentre nesses dois tipos de solos. Tá bem? Mas vamos ver. Vamos ver alguns outros. Né? Então, para cada tipo de solo, tem aqui a etimologia, né, da palavra. Por exemplo, aqui, ó, cambissolo, que também é bastante importante. Tá? Ó, vem da palavra cambiare, ou seja, trocar, conotativo de solos em formação, os solos em transformação. Bem? Tem aqui uma característica dele, o horizonte B incipiente. Incipiente é fraquinho, isso, né? Pouco, né? Cheiro nos solos, vindo do termo russo, né, que é negro.
conotativo de solos ricos, né, em matéria orgânica, que tem coloração escura. Tá? Então, ó, qual que é a característica dele? Vai ter um horizonte A xeronosêmico, ou seja, preto, rico em bases. Então, e assim por diante, né? Eu não vou detalhar tudo, porque nós não vamos ter tempo para detalhar tudo, temos mais coisas para ver ainda, né? Tá? Então, mas temos vários tipos de solo. O nictossolo também é um solo que é bastante referência, né? Que é o nictossolo é o nome do antigo solo que é conhecido como terra roxa estruturada. Né? Então, vem também aqui de nítidos, que é brilhante, ou seja, conotativo de uma superfície brilhante, né? em, em unidades estruturais. Tá? Que tem a característica dele, tem um horizonte B nítido. Bem? Enfim, né? Nós temos, então, todos esses tipos, essas ordens aqui, né? Que partem aí que são, vamos dizer, o nível mais genérico. Tá bem? Vamos então para o segundo nível categórico. Tá? É o nível categórico das subordens. Tá? Então, as classes elas são separadas, né, por propriedades ou características que refletem a atuação de outros processos de formação que agiram conjuntamente ou afetaram os processos dominantes. Ou seja, né, aqui ele agrega alguma coisa, né, que está relacionado com as ordens, que é subordem, tá? Mas que tem diferenciações. Então, um latossolo, ele vai ter várias subordens, porque são esses processos que estão relacionados com o que tem características associadas, né, às ordens. Bem? Então, tudo aqui, ó, cujas características, né, foram utilizadas para separar os solos do primeiro nível categórico. Então, é muito comum se tratar da coloração do solo. Tá? Uma boa quantidade desses solos, né? Eu vou ter lá, por exemplo, um latossolo e a característica de coloração dele, na nomenclatura dele. Então, latossolo e a nomenclatura. Tá bem? Eu, e tem aqui é, informações sobre qual que é, né, a coloração do vermelho, qual que é a coloração do amarelo da qual nós estamos falando. Fazendo referência aqui, né, àquela aula sobre cor do solo que nós tivemos, né? Então, agora já fica fácil de entender o que significa 2,5 YR, 10 YR, 5 YR, né? Porque ele está baseado lá na carta de Munster, tá bem? Muito bom. Então, aqui, olha, nós temos nessa publicação do IBGE, né, todos os termos, né, toda a nomenclatura utilizada, né, para o segundo nível categórico. Tá? Então, veja que e também as características associadas. Tá? Então, eu posso ter lá o primeiro nome, né, que denomina o solo, vai ser lá argissolo, latossolo, etc. e tal, cambissolo. Em seguida, um desses termos aqui da característica. Vai caracterizar o segundo nível, que é baseado em todos esses termos aqui, em todas essas características que nós temos aqui. Então, se o que determinou foi a cor do solo, então você vai ter lá um latossolo amarelo, tá certo? Bem? Dando um exemplo aqui, tá? Então, tem todas essas características. Pode ser amarelo, acinzentado, bruno, vermelho, vermelho, amarelo, e outras características mais. Tá? É, 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 por exemplo, um argilúvico, né? Ele vai ter um B textural, né? Ou caráter argilúvico. Né? Então, para
depois de a gente saber o que significa isso daqui, a gente vai lá no manual, né? E tem a descrição do que é o que é o meio textural, que eu já expliquei, né? Ou o que é um meio argilúvico. Isso é importante, tá? Então, todos esses termos aqui, tá? Eles estão relacionados, né, às características, né, que a gente tem, né, como subordem. Legal? Então, vocês vejam que vai ficando complexo, porque são muitos detalhes, né? E a não ser que você seja pedólogo, você tem isso tudo na cabeça, mas do contrário, né, normalmente, né, as pessoas não têm isso tudo muito claro, né, guardado, e nem vai guardar todas essas informações, né? Então, para isso que a gente utiliza, então, né, o manual, né, que vai nos ajudar a entender melhor. Tá bem? Legal? Muito bom. Vamos para o terceiro nível categórico, tá? Que é dos grandes grupos. Então, essas classes, elas são separadas por uma ou mais das seguintes características. Primeiro, tipo e arranjamento dos horizontes. Qual é que é o tipo de horizonte que ocorre lá? Tá? Como é que é esse arranjamento? Ou então, pela, pelo nível da atividade da fração argila. A fração argila, às vezes, ela é muito ativa ou ela é pouco ativa, por exemplo, né? Como a gente viu lá na aula anterior. Né? Também as condições de saturação do complexo surtido de bases ou por alumínio. Então, lembra lá da capacidade de troca catiônica? Né? Lembra que falou da quantidade de alumínio no solo? Ou então por sódio ou presença de sais solúveis. Tá bem? Então, são todas essas coisas aqui, né, que eu vou encontrar, né, discriminado no terceiro nível categórico. Tá? Também a presença de horizontes ou propriedades que restringem o desenvolvimento de raízes, ou que afetam, por exemplo, né, o livre movimentação da água no solo. Então, alguns exemplos, né, importantes de níveis categóricos, tá? de grandes grupos. Se ele é eutrófico, se ele é distrófico, se ele é alumínio. Então, o terceiro nível ele está muito associado a essa condição química do solo. Bem? Tá? E aí, essa tabela, né, nos mostra todos os possíveis, né, todos os possíveis termos que a gente pode encontrar, né, no terceiro nível categórico e a sua característica. Tá bem? Então, tem aqui um monte. Aqui, ó. Por exemplo, aqui, esse aqui. Ó. Ele pode ser distrófico. Se ele for TA, significa que ele é distrófico. Se ele for ou eutrófico, distrófico, enfim, ele está associado então, à atividade, né, da argila ou da saturação por baixo. Tá bem? Então, olha, tem uma infinidade aqui, né, de características. Tá bem? Por exemplo, vamos ver esse aqui, olha. Ele pode ser lítico, né? Ele tem um contato lítico dentro de 50 centímetros da superfície. Né? O que significa? Que eu tenho lá a superfície do solo e a rocha, né? O contato líquido significa rocha, né? Líquido, né? Depende de rocha, né? Então, eu tenho dentro de 50 centímetros abaixo da superfície, eu já tenho, né, a rocha-mãe, né, que está dando origem àquele solo. Então, veja que são muitos tipos de características diferentes. Por exemplo, esse aqui, ó, samítico, né, significa que ele tem textura arenosa. Estou tentando salientar, né, aqui alguns que precisam de mais fácil entendimento. Por exemplo, né, se ele for sálico, né, porque ele tem caráter sálico. Né? Ou então aqui, por exemplo, olha, férrico, tá? Ou periférico, né? Está relacionado ao teor de ferro que tem aquele solo. Tá? Então, são todas, né,
itens, né, que estão lá, né, na caracterização, na grande maioria deles, né, tem relação com a condição química do solo. Tá bem? Muito bem. Vamos agora para o quarto nível categórico que são os subgrupos. Tá? Então, assim, ordem, subordem, grupos e agora subgrupos. As classes, elas são separadas por uma das seguintes características. Né? Se ele é típico, ou seja, se ele representa o conceito central da classe, ou seja, né, ou do indivíduo mais simples, né, que possa não ser o de maior expressão geográfica, mas que apresenta a organização de horizontes e sinais dos processos pedogênicos mais simples. Você é aquele que, olha, esse aqui é um solo que é bem típico, ele não tem muitas interferências, né, de outros tipos de solo que estejam na proximidade, né? Então ele é bem, como o próprio nome ele é bem típico. Tá? Ou então ele representa também, ou ele pode ser, né, um solo que representa solo contributos que define como intermediários, ou seja, intermediário para outras classes, né, no primeiro, segundo, no terceiro níveis categóricos. Tá? Representam solos com características extraordinárias ou diferentes. Bem? Tá. Neste caso aqui, à medida que a gente vai detalhando mais, vai aumentando muito a quantidade aí de itens. Né? Então, por exemplo, olha, vou até mostrar aqui, temos esses aqui e mais esses outros campos aqui. Ó. Então, são muitos, né? Tá? Vamos ver aqui, olha, típico, né? Ó, que é um termo que aparece com certa frequência, né? Ó. Empregado para a classe que não apresentam características extraordinárias ou intermediárias para outras classes. Tá? Representa aí o conceito central, né, do que é aquele solo. Tá? Então, veja, existem várias características que então colocam, né, que estabelece esse quarto nível categórico. Vou dar um exemplo aqui também, olha, por exemplo, olha, abrupto, né? O que significa? Que é que nesse perfil, né, ele tem, em algum momento, uma mudança textural abrupta. O que seria uma mudança textural abrupta? Vamos dizer assim, eu tenho lá uma certa quantidade de argila e abruptamente ele passa para uma outra quantidade de argila. Muito nítida essa alteração drástica. É diferente do horizonte, no caso do horizonte B textural, que é homogêneo, que a gente falou, que é lá do lado do solo, diferente do argissolo, que tem um gradiente textural, ou seja, a quantidade de argila vai aumentando pouco a pouco. Nesse caso aqui não. Né? No caso de um abrupto, ele tem então, uma quantidade de argila, X, e muito nitidamente passa a ter uma outra quantidade de argila bastante diferente. Tá bom? Bem maior, por exemplo. Tá? Mas não tem gradiente. Tá bom? Ou então, aqui, ou outro exemplo aqui, ó, seria arênico. Tá bem? Seria uma textura arenosa. Tá bom? Ou argissólico, que tem um B textural. Tá? Então, veja que, né, então, existem, né, existe uma quantidade, né, bem grande, né, de termos que vão ser colocados, né, na nomenclatura do solo. Né? E a nomenclatura do solo, de modo geral, segue, então, esses padrões de ordem, né, subordem, grupo, subgrupo. Tá? Então, vai ter, vamos dizer assim, né, um termo de cada um, né, desses conjuntos que ele está mostrando para vocês. Né? Bom, não é para desanimar, né? Certo? Não. A má notícia é que tem muito detalhe. A boa notícia é que a gente tem onde encontrar essa informação. Né? Se vocês estão preocupados aí, né, com a prova, né? Certo? Preocupados com a nota, de passar, né? A boa notícia é que também não vou apresentar detalhes tão específicos, né? Certo? Então,
é importante que a gente saiba prospectar esse material, entender como encontrar a informação que a gente precisa. Bem? Muito bom. Beleza. Bom, agora, existe ainda, para terminar, né, estamos já no finzinho, né, existem o que nós chamamos, então, de horizontes diagnósticos. Tá? Então, nós temos, basicamente, 7 tipos de horizontes diagnósticos de superfície. Quando eu falo de superfície, eu estou dizendo, basicamente, né, que seria o que está na parte superior do solo, de um modo, às vezes, uma grande quantidade de vezes, né, que se refere ao horizonte A, por exemplo. Tá? Então, nós temos lá horizontes de superfície que são chernozêmico, proeminente, úmico, antrópico, moderado, fraco, ístico. São todos termos, né, utilizados para caracterizar, né, um horizonte diagnóstico. O que é? Como comentou com vocês, né? Um horizonte diagnóstico, ele vai ajudar a colocar aquele tipo de solo numa determinada ordem e assim por diante. Bem? Então, vamos ver aqui, ó, alguns exemplos de horizontes diagnósticos. Tá? Por exemplo, o que é o chernozêmico, por exemplo. Né? Primeiro, quais são os aspectos pedológicos que eles têm? Por exemplo, tem cor escura, horizonte relativamente espesso, ou seja, profundo, carbono orgânico com maior ou igual a 6%, e assim por exemplo. Então, veja que são todas características, né? O V%, né, que é maior ou igual a 65%, o V aqui é a soma de bases, tá bom? Então, são características, né, de horizontes diagnósticos, tá bem? Então, veja que tem muitos detalhes, né? Se é menor que 250, depois se é maior que 250, que são detalhes químicos extremamente precisos, né? Para poder tirar ele de um lugar e colocar em outro, por exemplo. Então, por exemplo, olha aqui, por exemplo, olha. Deixa eu ver se um exemplo aqui bem interessante. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, o proeminente, por exemplo, olha. Né? E ele diz, ó, idem aos chernozêmicos, tudo igual a esse aqui, só que o V é menor que 65%. Então, veja, olha, para diferenciar, né, um horizonte diagnóstico chernozêmico de um proeminente, a diferença é só no V%, ó, tá? Que aqui é maior que ou igual, né, que 65%, e aqui ele é menor que 65%. Então veja que, ó, só essa mudança química nele aqui já mudou, né, o nome do horizonte diagnóstico. Então veja que é muito detalhe e muito preciso, né? Tá bem? Tá? Aqui, o antrópico também, idem ao xenozêmico, né? Ou ao aúmico, né? Com P2O5 solúvel em ácido cítrico maior que 250 ml. Isso aqui é um negócio que vai estar lá na análise química do solo. Tá bem? Então, eu vou mostrar para vocês. Então, existem aí vários horizontes diagnósticos de superfície, ou seja, né, geralmente relacionado com o horizonte A, né, que tem todas essas características aí, tá bom? Beleza? Muito bem. Então, além dos horizontes diagnósticos de superfície, nós temos também os horizontes diagnósticos de subsuperfície, que estão um pouco abaixo, né? Geralmente relacionados, né, pelo horizonte B, né, determinados pelo horizonte B. Tá? Então, olha, tem aqui um destaque, até em vermelho, né, ó. O horizonte B ele é considerado o mais importante do ponto de vista da pedologia, né? Por ser assim, o de máxima expressão morfológica, ou seja, é onde tem, né, essa características muito fortes do ponto de vista da morfologia dos solos. Tá bem? Então, basicamente, existem 6 tipos de horizontes B diagnósticos, né? Que é o horizonte B latossólico, nítico, incipiente, plânico, espódico e o B textural. Então veja, olha,
B textural e B latossólido, né? São dois horizontes B muito importantes, né, para a gente discriminar, né, os tipos de solo. Tá? Então, eu vou me ater aqui, né, ao bilatossólido, que é o biotextural, né? Eu dei spoiler lá, aquela hora mais no começo mais da metade da aula aí, né? Que agora estamos já finalmente, né? Então, vamos ver um pouquinho, olha. O que significa um belatossólido? Ó, ele pode ter textura média ou argilosa ou muito argilosa. Então, veja, ó, que não é a quantidade de argila que vai dizer, né, se ele é latossólido ou se ele é um argissólido, tá? Por quê? Um latossólido ele pode ter essas três texturas diferentes, pode ser média, ou argilosa ou muito argilosa. O que caracteriza esse aqui, ó, discreto aumento de argila em profundidade. Discreto é mínimo, tá certo? Tá? Dá para dizer que ele é homogêneo, tá? Espessura mínima de 50 centímetros, não tem serosidade, ou se existe com pouca quantidade, ou com um grau fraco de nitidez. Transição nos subhorizontes, tá? Aqui tem algum palavra que está escrito aqui. Né? Ora dual ou difusa e cor fica com erro de digitação aqui. Ou aqui é homogêneo, né? Acho que quer dizer aqui é gradual ou difusa ou homogêneo, tá? Muito bem. Vamos ver o horizonte B-textural. Olha, ele pode ter textura média, argilosa ou muito argilosa. Igual ou diferente o latossólido? Veja que todos os dois podem ter textura média ou argilosa ou muito argilosa. Então, não é se a textura é baixa ou se a textura é alta. Quando eu falo textura média, estou falando de textura muito argilosa, nós estamos falando da quantidade de argila. Então, não é se o horizonte é muito argiloso ou pouco argiloso que vai fazer diferença. Tá? O que vai fazer diferença é aqui, ó, com grande aumento de argila em relação ao horizonte A. Ou seja, há um aumento, né? Há um aumento gradual, tá certo? Tá? Serosidade presente nas diferentes faces dos agregados da maioria dos horizontes B texturais. Né? Espessura igual a 15 centímetros, quando A mais B, horizonte A mais horizonte B, né? Com mais de 1,5 metro, ou seja, mais de 150 centímetros. Ou quando a textura é arenosa nos horizontes A ou E. Tá? Então, veja que essa, a diferença entre os dois não é na quantidade de argila que tem. Porque o que acontece? É comum, né, de colegas de vocês, quando perguntam, o que é lá, o que caracteriza um horizonte de latossólido com ou caracteriza um latossolo ou um argissolo? Ele vai dizer que é porque tem argissolo tem textura média, argilosa e muito argilosa. E isso vale para outras coisas. Então, essa resposta é errada. O que caracteriza o argissolo, então, é ter um gradiente, né, de textura. Tá vendo? Muito bom. Então, vamos lá. Ó. Então, aqui temos, lá no livrinho do Lepes, né, tem também, né, algumas características, um resumo, né, dos atributos mais notáveis, né, em cada um dos horizontes diagnósticos de superfície e dos de subsuperfície. Ó. Tá vendo? Ó? Do horizonte A e do horizonte B. Né? Então, vamos ver aqui, ó. Horizonte B textural, certo? Não? Ó, subsuperficial com acúmulo de argila inuvial. Tá bem? E vamos ver então o horizonte B latossólido. Subsuperficial, muito intemperizado e sem acúmulo de argila. Tá bem? Tá? Então, ó. Bom, tem a questão, né? Apesar de colocar dessa forma, sem acúmulo de argila, o que quer dizer aqui, né? É que é homogêneo, né?
a quantidade de argila que tem ali. Tá bom? Ou, se não é tão homogêneo, é muito pequena a mudança na quantidade de argila. Tá bom? Muito bem. Então, aqui tem aí um bom resumo, né, desses atributos diagnósticos. Tá? Só para a gente fazer uma referência, né, aqui é o sistema de taxonomia, né, é o sistema americano de taxonômico, né, certo? Tem aqui, então, as características, que às vezes vocês vão pegar aí algum trabalho que estão lendo em inglês, né, e o sistema, né, a bibliografia, né, está tratando de alguma coisa de solo, e vai dizer que faz referência a algum solo, né, ou ele vai usar o sistema da FAO, ou ele vai usar o sistema aqui, né, americano, ou de outro lugar, que não era o problema que a gente tinha lá, que eu falei, né, eu expliquei para vocês, né, que não tinha informação lá sobre os solos da Malásia. Então, aqui nós temos, então, o sistema de solos da taxonomia americana, que tem, então, quais são as ordens e o resumo das características. Tá? Então, olha, tem que pegar aqui, ó, psissóis, por exemplo, ó, solos bem desenvolvidos, com argila de atividade baixa, ou seja, horizonte B com acúmulo residual de óxidos de ferro e alumínio. Então, esse solo aqui, ele vai ter, né, nós podemos estabelecer, ou já tem estabelecido, quais as relações que tem entre essas ordens aqui que são do sistema americano, né, e as ordens do sistema brasileiro. Tá bem? Tá? Mas, como elas têm algumas peculiaridades, né, não é só uma aproximação, né, tá certo? Tá? Bem, aqui, né, uma outra figura que nos mostra o sistema da FAO, né, que tem os vários tipos de solos. Tá? Então, nós, por exemplo, aqui temos no nosso caso, no Brasil, temos uma grande categoria aqui, né, que é essa aqui, que é do oxissolo, tá certo? Tá? Então, o que eu vou recomendar para vocês é que leiam, né, o capítulo lá, o capítulo do livro do Lepsch, que fala sobre esses três sistemas. Ele fala sobre o sistema brasileiro de ciência do solo, fala sobre o sistema americano, fala sobre o sistema da FAO. E eles vão entender as relações entre eles. Tá bom? Recomendo que leiam. Tá? É parte da leitura, né, da escritura. Infelizmente, o tempo que nós temos é curto para abranger tudo, né? A gente não consegue abranger tudo aí, né? Com tanto detalhe quanto a gente gostaria. Bem? Então, aqui, uma mapinha que mostra aqui, né, os diferentes tipos de solos aí do mundo, né? Então, dá para ver que, né, as características dessas regiões tropicais, né, tem diferentes das regiões mais frias, né? E aqui da região mais desértica, por exemplo, né? Então são solos que têm características aí diferentes. Tá bem, não? Muito bem. Então, basicamente é isso que eu tinha para comentar com vocês. Espero que vocês façam essas leituras aqui que estou recomendando. Né? Do LEP, né? A leitura mínima, né, é esse aqui, né? Mas eu recomendo que vocês leiam, né, todo o capítulo. Depois eu vou lá no Moodle, eu vou colocar certinho, né, as leituras para vocês fazerem. Né? Beleza, não? Muito bem. Então, o que eu tinha para falar para vocês na aula de hoje era isso, tá bem? Então, agradeço a atenção de todos e muito obrigado. Se tiverem perguntas, né, podem abrir aí o áudio, né, ou mandar aqui pelo chat, né, para a gente conversar. Tá bom? Ficou claro ou não? Theo, ficou claro aí? Tá muito confuso aí o tema da lei. Como eu falei logo no começo, né? Esse tema não é muito simples.
É uma classificação densa, né, professor? Tem que ler com calma, fazer a correlação das classificações do Brasil com os outros países. É bem denso, né? Bem bem dentro. complicado. Obrigado. É verdade. Agora, só uma dúvida mais técnica, assim. Para Não. chegar à conclusão disso, assim, só fazendo exame de laboratório. Você vai lá, cata uma amostra no terreno, leva para o microscópio e analisa. Então, o processo basicamente é o seguinte, né? Para fazer, para quem trabalha com metodologia, né? A primeira coisa que ele vai fazer é olhar fotos aéreas e imagens de satélite para ver os relevos, né? Ver o material geológico, né? Então, com base no relevo, na geologia, a gente define algumas grandes áreas homogêneas, vamos dizer assim, tá certo? Então, com base nessas áreas homogêneas que ele estabelece, então ele vai fazer prospecções nessas áreas. Tá? Então, quando vai lá, aí vai para o campo, abre a trincheira, ou se é uma. Ou também eles utilizam muito barranco de estrada, porque já tá perfilíssimo, não tem que cavocar nada, né? Não tem que fazer um buraco enorme nem nada. Né? Então, ele consegue ali. Então, também perfil de beirada de rio, né? Também é utilizado. Né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer esse processo primeiro visual, né, de dividir lá os horizontes pelas colorações, começa por aí, né, e aí com base nessas diferentes, vai começar a fazer alguma análise tátil, né, com análise, por exemplo, de textura do solo, de a consistência, que são todas essas características que a gente viu, né, nessa primeira fase da disciplina, né? Então, ele vai olhar essas características, vai fazer esses testes lá, vai também tirar amostra de todos os horizontes, né? Vai fazer checagem de coloração lá no campo e tudo mais. Eles levam tudo isso para laboratório e aí vem uma etapa de laboratório, né? Que tem etapas que é de secar o solo para daí fazer a cor do solo, por exemplo, no seco, né? E análises químicas e físicas, né? Que vão ser feitas para cada um desses horizontes, né? Para poder, com base nesse conjunto todo de dados de tipo da paisagem, né? a, as características obtidas no campo, né? E aí, por exemplo, a profundidade de cada horizonte, ou se ele encontrou, por exemplo, tem contato líquido, se a rocha, o equilíbrio que está. O que acontece? Nós estamos falando aqui, nós não podemos pensar que sempre vamos ter solo profundo, né? Vamos ter, né, o solo, por exemplo, são solos bastante rasos, né? Então, às vezes, o solo tem 10 centímetros, 20 centímetros, já chegou na rocha, né? Então, né, nós temos vários tipos diferentes. Então, com esse conjunto todo de informações, de características detalhadas da análise química de cada um, né, dos perfis, é que então ele vai classificando até chegar lá nos níveis mais avançados, né, mais detalhados, vamos dizer. Né? Então, parte lá de ordem, depois subordem, depois grupo, subgrupo, até chegar em subgrupo. Né? Então, é esse conjunto. Alguma coisa você até tem que olhar em microscópio e tal, mas não é tanto o caso, porque você deve estar falando de olhar microscópio, né, porque nós vimos lá as argilas, etc e tal, né? Mas eu não tenho certeza absoluta, mas eu quero ver que não necessita de olhar em microscópio, né, para obter essas classes todas aí. Mais de tudo são as análises químicas e físicas que são realizadas, né, para poder chegar no conjunto de características que vai então detalhando, né, tudo isso. E tem mais detalhes que estão por vir ainda, né, tá? Que é a parte aí de série, por exemplo, que ainda está em discussão, né, de como que é o manejo, né, tá bom? Alguma dúvida mais, não? Estão tranquilos, não? Bom,
Se não tivermos mais nenhuma dúvida, né? Então. Eu acho que é como o Theo falou, assim, a gente precisa fazer uma leitura mais detalhada antes de fazer alguma pergunta, porque Certo. é bem denso mesmo. É, bem denso. Então, olha, é claro que, assim, né, como eu tentei colocar no início, né, que é Luísa, né? É a Luísa que está falando, né? É a Luísa que está falando? Está perguntando? Tá. Então, Luísa, é assim, acho que é. Então, ó, Luísa, é assim, é que... Sim, professor, era eu. Tá. Então, como é bastante complexo, né? Bastante denso, né? Então, a ideia é que a gente, como gestor, né, que a gente saiba utilizar essa informação. Né? Então, quando a gente olhar para um mapa de solos, quando a gente olhar para uma descrição do perfil, né, de alguma área que você está estudando, ou que você está fazendo um relatório a respeito, ou que você vai ter que fazer um relatório a respeito, enfim, né, para alguma questão ambiental, etc. E tal, né? Então, essas informações são importantes. E aí vai ter muito detalhe. Né? Como o foco nosso na disciplina não é transformar ninguém em pedólogo, né? Para isso a gente precisa ter muito mais detalhe, muito mais aula de solo, né? A ideia é que a gente seja um bom usuário da informação, né? A gente saber interpretar ali, buscar, né, a informação da descrição, entender os termos, né? Ou pelo menos ter condições de estudar melhor cada um desses termos, quando se depara com uma situação que você precisa, né? Saber onde buscar informação, né? E tentar entender. Né? É óbvio que se algum aluno de gestão ambiental gostou tanto do tema, né, que quer se tornar um pedólogo, né, nenhum problema, né? O só pode ser que só com quem oferece aqui, né, é incipiente do ponto de vista de se tornar pedólogo. Né? O objetivo aqui é ser um bom usuário da informação. Né? Mas, claro, você pode fazer um curso de especialização, né, ou curso de mestrado, doutorado, etc. E tal, né, que vão no sentido da pedologia. Você tem total condições de se tornar um pedólogo, se quiser. Né? Não tem nenhum problema. Né? Tranquilo. Né? Então, não é assim que vocês não tem nada a ver com a capacidade de vocês. É questão do contexto que é o curso. Né? Nosso curso de gestão ambiental é multidisciplinar, né? Então, vai de pedacinho em pedacinho para poder ir fazendo, né, esse conjunto. Tá bem?